Bem-vindo de volta ao Comente Podcast. Estou aqui hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, admiração e muito amor. O nome dele é Luiz Ojeda. Luiz Ojeda. Boa noite, é um prazer primeiro ser convidado aqui para estar com vocês, Marconi e Guilherme Ojeda. É isso aí, hoje vai ser pancadaria aqui, hein? Tem uma oportunidade aqui de falar, bater um papo com o Luiz, um jovem empreendedor, tem tido muita garra aí para empreender, tem uma experiência muito interessante aí, num segmento que é muito desafiador, né? Um mercado que apresenta aí variações enormes, né, Luiz? E a gente tá aqui para querer ouvir de você. Então você vai primeiro, para as pessoas te conhecerem, depois a gente vai no como, tarará. Vamos lá, meu nome é Luiz Henrique Ojeda, tenho 34 anos, sou de Osasco, sou casado com a Bianca, tenho uma filha linda, Luísa, meus dois amores. Sou formado em engenharia civil, Estou aí no ramo já há 14 anos na construção civil. Sou formado em técnico de edificações, formei em 2009. 14 anos, a gente pode dizer que você já passou por bastante oscilações de mercado. E a construção civil tem sempre os seus picos, né? Dizem que são a cada 5 anos, existe uma crise. Você pegou Dilma, hein, cara? Você pegou crise da Dilma, inflação lá em cima, pegou o finalzinho do Temer, pegou o governo Lula, pegou pandemia. Olha, a gente acompanha bastante aí o mercado financeiro, né? A gente vê as oscilações de mercado, a bolsa principalmente, que todo dia é uma quebradeira por conta de várias influências, né? Principalmente políticas, né, e econômicas. E o setor imobiliário é um setor também muito afetado. Hoje, Luiz, fala um pouco para nós do segmento que você atua dentro da engenharia, quais são aí os teus negócios? Vamos lá, então. Você falou da Dilma, né? No período de 2014, foi quando acho que deu o boom na política lá, que teve a parada da Petrobras, um monte de burocracia, né? Foi nesse ano que eu me formei. Nesse ano eu me formei e não tinha mais serviço. Acabou, porque parou tudo. Na construção civil parou tudo. Todas as obras públicas, principalmente, estavam sendo fiscalizadas, então as construtoras brecou a contratação, se não achava serviço. Nesse ano, eu decidi montar minha empresa e tocar por conta. A construtora me mandou embora, né? Me chamou, a gente fez um acordo, me dispensou. E aí eu fui pro mercado e, antigamente, né, pela construtora, eu contratava empresas. Eu fazia parte de gerenciamento de obras, então eu contratava empreiteiros e tudo mais. Quando veio essa queda no mercado da construção, eu fui pro outro lado. Então eu trabalhei com um empreiteiro e eu pude ter outra visão. A visão de ser contratado e de lidar com a minha equipe ali, porque eu ficava de frente de tudo. Então foi onde que eu gostei muito e falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir. Eu quero ter minha empresa e eu quero ser igual ele. Então foi um pequeno espaço de tempo entre a sua formação, a tua primeira experiência já formado e quanto tempo deu em meses, ano ali, entre você se formar e você ser colocado para uma situação de estar no mercado e resolver abrir a sua empresa? Foi em 2014 eu me formei, em 2016 eu estava tocando minha empresa sozinho já. Abri o CNPJ, fiquei um ano com essa empresa, trabalhando como empreiteiro. Fiquei um ano até 2015, então fiquei de 2014 a 2015 com ele, e a minha também estava rolando em paralelo, só que devagar, né? Sim. Um serviço, depois de 3, 4 meses apareceu outro serviço, e é bem devagarinho. Em 2016 aí que eu deslanchei e começou a aparecer mais clientes, né? É mais uma carteira maior. Pura, né? E você fazia um serviço bem feitinho, o pessoal indicava você, ou o conhecido indicava você, então abriu um pouco o leque, e aí em 2017 eu fiz um mercado. Eu fiz um mercado na região de Cotia. Foi uma das maiores obras, né? Naquele período que eu só trabalhava com reforma. Esse mercado foi da construção do zero, entreguei pronto pro cliente. E daí em diante foi a Lute, né? O nome da empresa é Lute, nem comentei. Lute? Lute Engenharia. Lute Engenharia. Ô Gui, você percebe que o comentário do Luiz, ele vai muito em acordo com o que a gente já ouviu, né, de outras pessoas, de outros convidados, do que a gente tem também de experiência, que é fazer uma transição, um processo ali enquanto você está ainda no setor privado e você começa a experimentar. Muito me admira, Luiz, essa iniciativa já nos primeiros anos ali, né? Porque geralmente você tem um profissional que sai ali da faculdade, que termina ali, busca ali o
canudo e às vezes ele espera ali alcançar 10, 15 anos de experiência, que foi o meu caso, para depois tentar você empreender e, né, abrir o teu próprio negócio. Você já foi muito mais precoce. E isso, na sua visão, como que você vê para quem hoje está estudando, para quem está aí buscando, né, curso profissionalizante, para quem está buscando uma formação em qualquer área que seja, como essa pessoa deve se preparar ou olhar para projetar o seu futuro dentro do empreendedorismo? Eu sempre indico pro pessoal mais novo, né, que a gente tem contato, amigo, parceiro, que a pessoa faça o que ela gosta. Primeiro de tudo, eu indico isso. Não pensar sempre no dinheiro, né? Que todo mundo visa o dinheiro, ter o seu financeiro, ficar bem de vida, mas pensar no seu bem-estar. Então, se você faz o que você gosta, a pessoa evolui muito mais rápido e acho que evolui em grande escala. Acaba fazendo sem esforço, né? Quando você faz o que você gosta, você não tem dor. Pode ser que a remuneração inicial não seja tão considerável, relevante, mas no final você acaba um amor, um sentimento maior por isso, né? Porque eu acho que os riscos, né? Os riscos de você sair da cadeira acadêmica ali e empreender envolve não só a falta de experiência pela visão holística, né? Porque às vezes você pega um profissional, vou pegar um exemplo. Essa semana eu fiz uma entrevista com uma pessoa de um segmento de franquias de praticamente restaurante, né? A formação dessa gestora aí é nutrição. Então, a especialidade dela é nutrição. Ela conhece, né, os aspectos ali que envolve o alimento. Quando você olha para a parte administrativa, você tem a questão jurídica da empresa. Muitas pessoas, ou a maioria, nem olha para a questão jurídica. Contratos com fornecedores, contratos com funcionários, contratos, né, que você tem ali com clientes. Então, você tem uma série de demandas departamentais que quem sai da faculdade precisa ter o campo, né? E você rapidamente conseguir consolidar posicionamento seu de mercado e começar a vender um serviço ali é um desafio muito grande, né? Você entende quais foram os seus principais desafios logo que você começou, já nesse paralelo aí entre o privado, né, e o empreendedorismo? Quais foram os maiores desafios que você teve, Luiz? Primeiro foi a mão de obra, né? Mão de obra boa e que te atenda ali na sua necessidade, porque como não tinha a empresa em si, estava começando, nem todo mundo quer largar um serviço e quer se aventurar com você. Não tem essa ideia. A pessoa não vai junto, de início, né? Então você tem que mostrar, não, vamos, a gente tem um ano aqui, a gente fazendo uma reforma, você vai ganhar tanto. A pessoa às vezes trabalha registrada para uma outra empresa, ela não vai querer largar esse fixo que ela tem lá ganhando um salário mínimo, né? Para vir comigo e ganhar na empreitada, sendo que eu tinha um serviço a cada 3 meses, por exemplo. Mão de obra foi um dos itens mais difíceis nesse início. E formar equipe e o valor para você entrar no mercado. Que é o teu capital para investimento. Para investimento e o valor de você receber no final. Eu não poderia... De venda. Eu não poderia me comparar com uma construtora, sendo que eu tinha acabado de montar a minha empresa. Eu também não poderia me comparar com uma empresa pequena que não tinha estrutura, não tinha engenheiro, não tinha uma administração, não tinha algo desse tipo. Então, você ficava dando valores para poder entender como é que funcionava o custo do mercado ali, esse giro de valores. É interessante você ver a tua visão. A gente chama de pesquisa mercadológica, né? Quando você olha toda a tua concorrência, é lógico que a pesquisa mercadológica, ela vai muito mais olhar a questão do tipo de público que você quer atender do que qualquer outra coisa relacionada ao preço. Não foco, na maioria das vezes, nem é o preço. É você entender o perfil. Só que aí está um dos motivos de muitas empresas fecharem as portas já nos primeiros anos, né? Porque quando você não tem essa base de experiência, você precificar parte de um conceito muito comparativo entre os seus concorrentes, que não é adequado, né? A questão do markup hoje, você vai fazer um orçamento para levantar um sobrado, você tem que ver a questão dos materiais, da mão de obra. Você entende que existe uma oscilação no decorrer da obra do preço de um cimento, de um cal, de uma areia, de uma pedra. E todas essas variáveis precisam ser colocadas numa planilha de custo, né? E eu identifico muito, Luiz, isso quando eu entro nas empresas, o erro de preço, né, daquilo que está sendo vendido, tanto para serviço quanto para produto. E a gente vê, né, que
esses aspectos, às vezes a gente aprende apanhando. Quando a gente termina de entregar, imagina você, é uma obra que vai demorar 6 meses. Aí chega lá no final da obra, você recebeu tudo, você vai fechar a tua conta, pagou todo mundo, não sobrou nada, né? Essa é uma dor muito grande na construção civil. É uma área que o pessoal olha muito pro preço. Então, muitas das vezes, realmente, o fornecedor ou o nosso concorrente que está elaborando a proposta para atender determinado serviço, ele geralmente não faz esse estudo. Então, ele não sabe qual é a margem de lucro dele, qual é o real custo dele, quanto que ele vai pagar de imposto. Ele acaba enviando uma proposta para o cliente. E aí, seu cliente chega para você e fala assim, não, mas Guilherme, aí eu tô falando mais da minha área, né? Não, Guilherme, eu tenho uma proposta aqui que eu vou fazer o estudo do solo muito mais barato. Você não consegue chegar nesse valor? Meu amigo, nesse valor eu não consigo, porque não faz sentido. Ele tá totalmente fora do preço de mercado. Então, a gente encontra, e eu acho que você pode confirmar isso, Luiz, a gente encontra muito essa dor, porque o pessoal, infelizmente, quando vai fazer um quadro de concorrência, ele vai olhar mais para preço, né? Lógico, aqui tem exceções, tem clientes que acabam filtrando até mesmo quem vai participar desse quadro de concorrência, mas quando a gente tem algumas determinadas situações, a gente acaba se comparando com esses quadros onde tem uns valores absurdos. E aí, ou você abre mão, ou você pega para não ganhar dinheiro, para sair no zero. É exatamente isso. Situações assim? Isso é o que mais acontece na construção civil, isso é o que mais acontece. Mas você teve situações de entregar uma obra, um trabalho e não chegar no final e não ter nada, mas um diferencial que eu fiz, que eu tive, entregar o serviço e o material. Então, o meu concorrente, o preço mais em conta, o cara não sabe levantar material, ele não sabe quanto ele vai gastar. Então, ele não passava esse valor pro cliente. E eu chegava com a proposta pro cliente e falava, você vai gastar X de mão de obra e você vai gastar X de material. Eu cobro os dois juntos, você me paga tudo parcelado em 6, 7 vezes. Parcelo. E eu gerenciava a obra e tocava o serviço. Então, esse foi um diferencial que eu não conseguia atender um valor muito alto, eu não era construtor, eu não tinha nome no mercado e não dava para também ser muito baixo, senão eu não ia ter lucro no final. Então esse foi um diferencial que eu consegui ali achar e consegui convencer alguns clientes dessa forma, foi onde eu consegui fazer bastante serviço recorrente. É uma forma de você gerar valor pro cliente, né? Porque se chega um orçamento, para fazer execução de determinado serviço, custo de mão de obra vai ser W, X, vamos dizer assim. O cara fala assim, e quanto que é de material? Ah, não sei, o material não é comigo. Aí ele vai ter que encontrar uma outra pessoa que vai orçar isso. Se você já leva a proposta pronta, é um diferencial que você tem pela sua empresa, né? O que eles reclamavam muito é que, eu fiz uma casa tempo atrás e fechei só mão de obra. E o Zezinho não fechou material, mas ele me pedia, cada 5 dias, pedia 10 sementes. Então o cara não tinha o controle de quantos sementes você ia gastar. Ele não tem controle sobre o material que ele vai gastar. Então, você acaba desperdiçando, que foi o que você falou lá no começo. E uma coisa preocupante, né? A gente fala de uma forma assim superficial, mas que eu vejo que é uma realidade muito, muito grande. A gente vê obras que esse planejamento de custo, material principalmente, sofre uma mudança até o final da conclusão da obra absurda. E aí se fala, quer dizer, aí tá me roubando. Ele deve estar construindo outra casa, não é possível. Ele falou que ia usar 10 sacos, já tá no 35º saco. Acaba sendo um prejuízo pro cliente e pra você também, né? Pra gente que tá fazendo serviço. A gente conseguindo gerenciar isso, o cliente fica feliz porque, então o Luiz vai gastar só 10 mil de material, se ele gastar 11, eu vou pagar só 10. Quem vai pagar um a mais é o Luiz. Ele vai pegar isso como uma garantia de negociação. E aí eu tenho que me virar nos 30 e fazer que os 10 dê pra pagar pelo menos o material, não por cobrar a mão de obra. A conta é essa. Você falou o valor, ele já tá se organizando dentro. Já fica lá. Aí ele vai fazer a pesquisinha dele por fora, falar, iria gastar ali 9,5, mas tá bom. Se ele perder 500 ou perder 500, tá bom. Aí pelo menos não vai gastar mais que isso, né? Então ele fica com o seguro ali, garantido pra ele. Sua empresa fica na cidade de Osasco? Na cidade de Osasco agora. Quantos anos? 10 anos. 10 anos? Faz 10 anos que eu tenho CNPJ aberto. E o portfólio de serviços que vocês atuam hoje? Hoje a Lute faz bastante reforma. Trabalha bastante reforma. Ultimamente a gente trabalha com seguro também, sinistro. Bastante cliente com problemas de seguro e a gente acaba atendendo. E eu tenho uma outra empresa que eu acho que todo mundo no ramo da construção civil tem a ideia de um futuro fazer a sua própria casa ali, fazer um empreendimento para você. Então eu sempre tive essa vontade e junto com meus parceiros aí, a gente tem a OC Inc.
OC Incorporações. Muito bom. Você comentou sobre... A gente vai falar de cada uma delas, né? Você comentou que vocês fazem também seguro. Como funciona, para quem tá ouvindo a gente, essa questão do seguro? O seguro, no caso, a obra tem a sua construção e ela tem que fechar um seguro para o tipo de serviço dela, que é um seguro igual ao seguro de carro. Se caso aconteça algum sinistro com algum dos vizinhos em torno, ou pega fogo na obra e tem que fazer algum tipo de manutenção, aí você acionando o seguro, tem que ter uma empresa que faça esse tipo de serviço. Então, a gente faz a execução do serviço. O laudo. Porque tem os laudos, né, que são elaborados. O laudo, hoje, nesse caso, quem faz mesmo é a própria seguradora. A seguradora manda um responsável dele, né? Porque se a construtora ou a empresa aciona o seguro, ela tem que ser respaldada do que vai acontecer, do que ela vai gastar e de quanto custa no mercado real, e quanto o cliente vai pedir. Então ela faz esse laudo, e aí eu vou lá e faço o meu orçamento pro cliente, e vai para a seguradora também. A seguradora entra em contato comigo, eu negocio valores, aqui tá alto, aqui tá baixo, esse aqui não precisa fazer, esse aqui não é seu, esse aqui não foi a causa do problema, esse aqui já existia, então aí entra nesse acordo e a gente executa o serviço. E então quem contrata você seria a seguradora? O cliente tem que me pagar e a seguradora paga o cliente. A seguradora não pode pagar direto para minha empresa. Entendi, faz uma intermediação. O seguro paga direto pro segurado, né? É igual acontece no setor de carros, né? De veículos, tem muito disso, né? Pega lá uma seguradora, uma oficina cadastrada, uma mecânica, faz o serviço, presta ali, aí vai lá, a seguradora aprova aquele orçamento. Interessante isso daí, bacana. E aí essa é a primeira empresa, né? Faz o trabalho. Aí tem a segunda, né? Que a gente incorpora e constrói. Aí eu posso dizer um pouco mais com propriedade. A CEINC, ela foi construída, né, montada com o desejo de sair um pouco da parte de construção. Estar na parte de cima. Então a gente sabe que quem está na parte de incorporação, ela tem uma margem maior de lucro, diferente da construtora que tem uma margem pequena, né. Existe a sua margem de lucro, senão não teria nenhuma construtora no mercado, mas ela é apertada por conta disso, porque a gente comentou que o valor de venda é complicado. Muitos clientes acabam olhando mais para preço do que valor. E isso acaba prejudicando e está diretamente relacionado ao lucro líquido dos serviços. Então, a incorporação é uma ideia de comprar um terreno, elaborar a construção de um projeto, de uma casa e fazer a venda dela. Certo. Qual que é a diferença? Só para a gente aqui deixar bem fácil o entendimento. Quando você fala... Muita gente vê, né? Você vê passando em frente essas obras, incorporadora tal, né? E consultora tal. Qual que é a diferença para a gente interpretar o que é uma incorporadora para o que é uma construtora? A incorporadora, ela entra com a parte de projeto e venda do futuro empreendimento. E a construtora é a executora. Ela executa. Nesse quadro de incorporação, a gente tem a incorporadora, que o Luiz comentou, que ela entra com o terreno, o projeto, né, e as vendas das casas, dos empreendimentos. Aí você tem a construtora, que ela vai fazer toda a construção disso e gerenciamento dessa obra, contratando diversas equipes, né, que são equipes multidisciplinares, que são os empreiteiros. Vários braços. Nesse processo a gente tem empresa de fundação, tem empresa de terraplanagem, tem empresa de estrutura, tem empresa de hidráulica, tem empresa de elétrica, e aí a parte de acabamento. Então é uma gama, né? É uma gama de serviços que estão englobados dentro de uma gestão de uma construtora. E aí só para fechar aqui, a incorporadora é quem iniciou todo esse projeto. Então ela que terrena, ela que faz todos os projetos e ela que faz a incorporação disso. Vai contratar ou colocar na mão de uma incorporadora, que vai ser sócia ou vai ser só contratada mesmo, para executar todo esse projeto. Excelente. Entendi. Eu quero abrir uma também. Vamos pra cima. É interessante, né? A gente vê, você anda por todo São Paulo. Na verdade, por onde você andar, tem obra, né? Eu acho que, principalmente quando você pega essas obras que estão sendo relacionadas aí à prefeitura, né? São Paulo é um caos de trânsito por si só, mas é obra para tudo que é lado. Isso é bom, né? A gente vê a Selva de Pedra cada vez mais ostentosa, né, com a sua selva de pedras, mas a gente vê que é o enriquecimento, o crescimento, né, das cidades. Isso é muito importante. Agora, no setor imobiliário, né, como que você faz uma análise hoje, Luiz? Olhando essa questão hoje a gente ontem teve reunião do Copom, né, eu sei que nosso podcast ele é atemporal,
mas como que você vê a questão do aquecimento aí do mercado imobiliário? Eu vejo que daqui ainda uns 2 anos ainda vai estar em alta, porque tem muito empreendimento aí para sair do papel, que tá no papel agora para sair, para ficar pronto. Então a construção já tem um tempinho aí, até voltar depois de novo e aquela sobe e desce, né? Um mercado muito volátil. Nós temos hoje um patamar aí de 10,5 Selic. A gente sabia que quando estávamos lá nos patamares de 2%, foi uma onda de oportunidades. Na pandemia, principalmente, né? Na verdade, no início da pandemia, nós estávamos em 2%. E aí foi subindo por conta da pandemia para corrigir e segurar a inflação. E naquele momento, o mercado estava aquecidíssimo, né? Você tirava de qualquer financiamento, crédito imobiliário, ele estava muito facilitado. Hoje, você acaba pagando muito mais caro, né? Mas ainda tem oportunidade, principalmente aí no setor de leilões. É que tem muito imóvel e o pessoal não dá conta, tem gente que compra imóvel e não consegue pagar depois do final, né? A construtora vai lá e toma. Ela pode recomprar também, eu já vi construtora fazendo isso. Ela mesmo compra o próprio imóvel dela. Ela não perdeu o valor, ela compra. Eu vi alguém comentou, não sei quem foi, comentou comigo essa semana, que existe uma lista no setor imobiliário de leilões de imóveis que estão nessa situação desde a pandemia. Imagina só. Tem uma rotatividade muito grande, né? Não só no banco de dados da Caixa Econômica, tem do Bradesco, Itaú, entre outras plataformas, porque todo mês entra, né, imóveis de leilão, mas acho que a quantidade de imóveis que entra é muito maior do que o que sai, porque a gente vê lotes, eu acompanho, sou curioso, eu vejo lá o dia de leilão e às vezes o pessoal não dá lance para aquele imóvel. Aí eu acredito que seja mais por questão de ser algo um pouco inviável, né? Onde todas as despesas, seja de condomínio, IPTU, que estão atrasadas, superam o valor do imóvel se você for pagar o lance. E aí você tem diversas instâncias, né? Você tem primeira, segunda, terceira, se não me engano. E aí na terceira que fica, na segunda e terceira que fica atrativo. Mas ainda assim é um mercado ainda pouco explorado. Sim. Mas uma forma boa também é de ganhar dinheiro, né, a longo prazo. Ou de você conquistar a sua própria casa também, né? Você pode comprar no leilão, contratar de engenharia para fazer reforma e morar dentro do apartamento. A conta fecha. E ter uma renda mensal aí para somar, né, no orçamento. Agora você comentou o negócio do cupom. A taxa, quando ela... E aí você me corrija se eu estiver errado, mas a taxa, quando ela começa a cair, começa a ficar mais atrativo para a diversificação de investimentos, né? Então a construção civil, ela acaba crescendo. Você tendo uma maior procura para soltar projetos, soltar empreendimentos, até mesmo porque fica mais atrativo. Exato, fica muito mais atrativo. E hoje a gente tem, né, os CRIs e os CRAs, né? Os CRAs são voltados lá para o agronegócio, mas os CRIs são certificados de ECBs imobiliários. É uma das formas de você captar dinheiro no mercado para o setor imobiliário e que remunera, né, o investidor que está comprando esses títulos, né, ou esses certificados em si. Então, quanto mais baixo a taxa básica de juros, isso aquece muito o mercado. A procura é muito maior. E assim, você tem duas questões, né, relacionais aí. Você tem hoje 2 modelos de contrato, basicamente, para adquirir um bem, considerando aí o financiamento, que mais de 90% vai entrar no financiamento. Raros casos que vai conseguir chegar ali e adquirir um imóvel de forma à vista. Então, você tem aquele contrato que ele vai sofrendo reajuste. Você pode começar, de repente, com uma parcela lá de financiamento de R$ 1.500, mas se a inflação continuar subindo, isso vai corrigindo toda a estrutura de custo do financiamento. Então, se tiver uma alteração, até, por incrível que pareça, em materiais dos insumos ali da construção, isso reflete, né? Eu tenho um caso aí dentro da minha carteira de clientes, fazendo gestão patrimonial, que essa minha cliente começou a pagar um valor lá na casa de R$ 1.000 e poucos, daqui a pouco chegou quase R$ 3.000 de parcela. Então, a questão da inflação, ela joga contra quem quer entrar para o mercado, né? Agora que você falou da taxa, isso é verdade, mas eu tô acompanhando agora, eu faço vistoria também da Caixa Econômica, então alguns clientes, eles não estão usando dinheiro próprio, e tem dinheiro próprio, mas ele prefere, como a taxa está caindo, usar o próprio recurso do banco para poder fazer o seu investimento, né, em imóveis a longo prazo e deixa o dinheiro dele guardado. Tem um nome que é utilizado para isso, né? Quando você usa dinheiro de terceiros, né? É esperteza. Também. O pessoal que acompanha isso, que visa, quando começa a cair, já entra já para fazer esse tipo de investimento, né? Eu chamo de investimento, né? E você, Marconi, que pode falar se não é um investimento. Não, sim. Toda forma que você conseguir capitalizar um recurso, por mais que seja uma reserva para uma finalidade, né? Tem um propósito de lucro,
é um investimento, sem dúvida, né? A gente tem que estar aberto dentro da prateleira de oportunidade, nós temos que estar atento a tudo, né? É igual a gente fala, estoque é uma questão bem preocupante dentro de qualquer negócio, né? Que você tem que armazenar algo, porque é dinheiro parado. Eu imagino para vocês, dentro dos negócios de vocês, caso vocês tenham estoque, você não vai querer ter um excesso, de repente, sei lá, de areia, de cimento, de qualquer insumo, parado, porque você desembolsou para adquirir aquilo, né? Não é investimento, é insumo, é matéria-prima, né? Do processo. Então você tem que estar bem atento com essas relações para entender se isso vai ser investimento ou se vai ser realmente um custo ali. Mas Luiz, fala para nós a sua perspectiva, olhando 10 anos de negócio, 10 anos atuando, qual que é o teu horizonte, o que você vê, onde você quer chegar daqui 5 anos? Bom. Essa pergunta do teu sócio ia fazer para você. Mas ele pediu para eu fazer, eu vou fazer, né? Não tem problema. Que essa pergunta eu faço muitas vezes. Para várias pessoas. Pra todo mundo. Eu creio que com os nossos projetos, nossos planos aí, a gente já tem aí pelo menos três empreendimentos já finalizados e um grande inicial, que é um de loteamento. Então eu creio que a gente esteja 10 vezes mais, as duas empresas, 10 vezes mais avançada, maior do que a gente está hoje. Isso em 5 anos, com tudo isso que a gente tem para fazer. Se não mais, né? Porque... a gente fez um desenho da pirâmide do sucesso. Essa pirâmide do sucesso é uma das ferramentas que a gente utiliza até no processo de coaching, onde a gente consegue vislumbrar como seria o desenvolvimento da empresa e por coincidência, o prazo seria esses 5 anos. Então a gente consegue enxergar que a curva de crescimento dela, pelo todo o aprendizado que nós já tivemos, ela vai ser muito exponencial. Então a gente vai conseguir fazer a empresa crescer em uma velocidade muito maior, em um espaço de tempo menor, porque a gente conseguiu aplicar algumas ferramentas e estratégias que são necessárias para que a empresa chegue nesse potencial. E hoje a gente não só desenha um projeto, mas a gente tem metas e prazos que fazem com que a gente consiga cumprir isso. Então, se em 10 anos a Lute chegou onde ela está hoje, pode ter certeza que em 5 anos ela vai dobrar o crescimento dela. E aí, quando eu trago o Lute, eu coloco a OCI. Uma caminha junto com a outra agora. Eu falo nesse prazo, acho que a construção, ela dá isso para a empresa, né? É um processo que eu comentei com meus sócios também, né? Guilherme e Lucas. É um projeto que demora para sair, não é rápido, tem um tempo para sair do papel ali. Então, você tem um custo inicial, 6 meses, dependendo de um ano, até ela sair, começou, aí você já engatilha um segundo, no mesmo processo, aí você consegue o terceiro, aí do terceiro você já consegue escalonar para fazer um loteamento. Um projeto maior que a gente já tem em vista também, só que o processo para aprovações, fazer projeto, fazer incorporação, que não é uma área da construtora, é uma patamar acima, não parece, mas ela é ampla. Você tem que visar a região, você tem que visualizar valor, se vai vender o que você quer, se tem procura do que você almeja fazer de um projeto ali para determinada região. Então, vocês pretendem, nesse contexto de abrir IPO? Nunca pensaram? Não pensando sobre, mas pode ser que a gente tenha uma conversa sobre isso. Porque eu vejo assim, né? O maior desafio nesse setor é o investimento. Porque às vezes você tem uma oportunidade de pegar uma área livre, né? Tá viajando aí pela cidade, você acaba identificando uma oportunidade, um espaço, e você tem até a capital ali para investir e comprar aquele terreno, né? Adquirir o terreno, o espaço. E aí você precisa ter grana para levantar ali, estando num capital aberto, né? Você teria o recurso. Você tem um recurso. E hoje, com o aprendizado que nós temos de incorporação, existem diversas formas de você conseguir fechar essa negociação sem a necessidade de colocar o dinheiro na frente. Então, existem outras possibilidades. Sim. Agora, só para a gente poder fechar o raciocínio da curva de aprendizado, a gente conta também com o mercado. Então, a gente teve o último ano a taxa Selic estava alta e agora ela começou a cair. E aí na especulação, na expectativa de que ela desça mais, né, esse mercado começa a aquecer muito. Então você vai ter muita procura de gente querendo comprar o seu próprio imóvel, financiamento e tudo mais. E aí é onde a gente consegue entender que o momento que nós estamos para os nossos projetos vão linkar com esse prazo. Então quando a gente tiver com a construção próxima de se encerrar, de fazer sua entrega, vai ser quando a gente entende que vai estar próximo daquela taxa, do ponto que ela precisa estar. E aí vai ficar mais fácil de fazer as vendas, né? Vai ter uma alta procura desse mercado. Exatamente. Maravilha. Hoje, né, a gente falou dos desafios lá no início da transição. Hoje, Luiz, vendo vapor aí, todos os trabalhos que vocês
estão fazendo nessa década concluída aí, quais os desafios que você enfrenta hoje dentro do negócio? Desafios, eu acho que é a mão de obra. É a mão de obra ainda. Porque, pessoas você tem em todos os ramos, né? Mas a pessoa que se adequa ali ao seu jeito de trabalhar, Cultura, a sua, isso, que tem a parceria que você almeja que tenha com você, não é todo mundo não. Isso eu acho que em qualquer área, né? Sim. Então, eu tenho um parceiro, um de obra que tá comigo já vai fazer também acho que uns 6 anos já. E a gente tá junto aí, a gente se deu muito bem e ele também gosta de trabalhar sozinho. Que é raro, né? É raro. E ele é muito bom também, ele é muito bom. Eu percebo isso também em outros setores, né? A gente vai pro ramo aí alimentício, eu percebo e recebo essa queixa também, que a mão de obra é um caso sério, né? Você tem turnover, né, acontecendo aí dentro das empresas e por diversos motivos, né? N motivos. Então, se tem um desafio para o empreendedor é entender assim, e uma das dores do crescimento é depender de pessoas, né? Porque o processo de você construir uma visão, uma missão, valores para a sua empresa, que no geral a gente chama de cultura. Para você ter a sua cultura e entregar com qualidade, você tem rodas de atuação. Principalmente aí no segmento de vocês, do alimentício também, a pessoa precisa ter um processo ali de experiência, né? Aí quando ela se prepara, que ela tá ali já vivenciando, aí ela vai embora. Ela acha alguma coisa melhor e decide sair. Exato. Outros podcasts que nós entrevistamos alguém, a gente sentiu essa dor, né? Sim. Dor de qual o maior desafio da sua empresa? Lidar com pessoas Lidar com pessoas. complicado. A gente tem aqueles bons profissionais, aquelas pessoas que são comprometidas com o processo, que têm autorresponsabilidade, que você tem que estar na obra às 7 horas da manhã, o cara vai estar na obra às 7 horas da manhã. Mas também a gente tem aquelas pessoas que marcam e acabam não comparecendo, né? É lógico, vai muito de perfil, momento da pessoa. Eu falo muito que não existe certo e errado, mas aqui sim, se você se comprometeu dar a sua hora, vender a sua hora, né? E você tá vendendo sua hora, você tá ganhando seu salário. Se comprometeu em trabalhar, entregar um serviço, você tem que estar lá. E é complicado. Na construção civil a gente vê muito como desafio mesmo. Hoje, quantos funcionários vocês têm? 10. Em torno de 10. 10 anos, 10 funcionários. E Porque vale lembrar que alguns serviços são empreitados, né? Alguns serviços são especializados, né? São mão de obra diferente, né? Então você tem que contratar alguém que faça só aquele tipo de serviço. Hoje, nem todo mundo quer aprender a colocar um forro de gesso. Não é uma coisa muito difícil. Aí tem que terceirizar para a pessoa que tem uma mão de obra especializada. é muito comum. Você tem equipes específicas, né? E eu vejo também que daqui, acho que uns 10 anos, a gente não vai ter mão de obra para tudo, não. Porque a geração mais nova não vem para essa área. Então vai ficar escasso, né? Já é muito comum, né, em outros países, a gente vê um processo migratório até para conseguir atender essas demandas, né, que são até atividades mais de utilidade pública, trabalhos que envolvem mais a mão de obra braçal mesmo, né? São desafios, né? Acho que se a gente tem uma estrutura hoje de ensino, né, que deveria ser incentivada pelo próprio governo, as prefeituras, de transformar a escola comum numa escola profissionalizante, com essas profissões, a gente teria um cenário que, vamos dizer assim, a gente está hoje se preparando para esse futuro. Infelizmente, eu não consigo afirmar, não tenho tão ampla assim, conhecimento dentro dessas áreas, mas a gente vê pouco essas escolas profissionalizantes, né, Luiz? Tem muito pouco. Eu conheço 2 que faz esse tipo de... Então, É uma característica. você aprende mais na prática do que na teoria. Aí fala o pedreiro meia colher, tem um monte de linguagem, né? Tem poucas que fazem curso para tirar o certificado, mas você aprende tudo na prática. E aí você evolui ali, alguém te passa para um patamar maior na prática. Você aprendeu a fazer, então você já está apto já. Como não tem mão de obra, já te qualifica porque já sabe que não vai ter o pedreiro. Então o ajudante já vem no pedreiro. Eu sempre fui de área de controladoria, Luiz, atuando dentro de empresas, né? Mas a minha atuação sempre foi muito generalista, porque análise de custo, né? A questão de controladoria financeira, eu tenho que olhar custo de insumo, custo de descartáveis, né? Você pega a logística reversa e toda a minha história foi dentro da logística, né? Operações como a DHL, Saint-Gobain, as maiores empresas ali que eu atuei. E onde nós encontrávamos um problema seríssimo, por mais que essas multinacionais são rígidas, a potência, assim, para as questões de segurança do trabalho,
né? Porque a gente está falando de logística, está falando de movimento de carga, né? De transporte pesado, de você falar no nível de tonelada, risco de trabalho em altura, risco de você sofrer acidente com um equipamento, com máquina, e no setor de vocês esse risco também é na mesma proporção aí. Como que vocês atuam olhando para essas questões de segurança? É um item que na construção civil, uns 15 anos para cá, aumentou muito. Antigamente não tinha tanta fiscalização, mas hoje tem, acho que, muita formação para isso, engenheiro de segurança, para fiscalizar, e tem técnico de segurança também, para ajudar, porque na obra, o processo, por mais que você planeje, a mão de obra que está executando não tem esse olhar de, vou me cuidar, não vou usar uma luva, ele só quer fazer. Só quer executar e ir pro próximo, executar e ir pro próximo. Então, a fiscalização na parte de segurança é essencial, porque se a pessoa se machuca, prejudica você e prejudica ela também. Só que ela não tem essa visão. Não, isso aqui eu já faço há 20 anos, fica tranquilo. Aí vai lá e corta a mão. Corta a mão ou prejuízo. Exatamente. Fica sem serviço, o cara vai ficar 6 meses parado, 1 ano. O cara pode ficar sem a mão pro resto da vida, então é complicado. Eu me lembro que na logística nós temos, né, de carga, né? leis que traz uma obrigatoriedade de você ter um profissional, no mínimo técnico de segurança de trabalho, monitorando todos os processos, né? Principalmente as regras de utilização ali, para você entrar numa área de estoque, você tem que estar com capacete, você tem que usar uma luva, você tem que usar, de repente, um cinto cervical ali, né? Você vai numa altura... E até no transporte, né? Eu já vi bastante... Eles usam aquele cinto que segura aqui trava a coluna, né? Exato. Para poder fazer a retirada do material e entregar para o cliente. O importante é assim, a visão de você desenvolver o senso onde todos os colaboradores, não só a alta liderança, líderes, supervisores, gerentes e tal, de fazer essa cobrança com os funcionários, né? Precisa ser uma cadeia mesmo. Eu me lembro que nessas empresas que eu atuei, até andar fora da faixa era passivo de advertência, né? Andou fora da faixa, por quê? Porque você tem um risco ali de um acidente. Você era advertido com possível demissão, suspeição e tudo mais. Não, isso acontece. Tem uma empresa que a gente atende e você só pode andar na faixa, e se o telefone tocar, você tem que parar. Você não pode falar no telefone andando. Por quê? Porque eles levam muito à risca essa parte de segurança. Que você tá distraído. E eu perguntei, sério, mas por quê? Mas não foi uma pergunta com maldade, foi só pra querer entender mesmo. Ele falou assim, você pode estar distraído, falando no telefone, e você pode se machucar, ser atropelado. 1000 possibilidades podem acontecer, né? Agora, trazendo isso pra construção civil, existe sim essa preocupação. Eu acho que toda obra tem o seu DDS, que é o diálogo, né? Isso, diálogo de segurança. Diálogo de segurança do trabalho, uma coisa assim, não lembro. Acho que é RA, PCMSO. DDS é o diálogo diário. Esse é a reunião, a reunião que tem pela manhã com todo mundo. Toda obra tem, mas o nosso maior problema hoje, nessa parte, é a autoconfiança do funcionário. Sim. Então ele recebe o EPI, ele tem a ficha que ele tem que assinar, ele é instruído, ele é feito diálogo sobre a importância dele, não só da produção dele, da importância dele na família, sim, de como ele tem um valor e o que ele precisa fazer na obra e como ele tem que fazer, mas às vezes a autoconfiança fala, não vou usar esse óculos. Aí você acaba ocasionando um acidente por falta de um EPI. Mas é feita. Eu sei que toda obra também tem o seu segurança de trabalho. Eu vejo isso muito em projetos que a gente acaba desenvolvendo, mas ele não consegue estar lá para cuidar de todos, né? Então por isso que é feito esse DDS, esse diálogo, e informado que todos têm que ter a autorresponsabilidade. Tem que usar capacete, tem que usar luva, tem que usar colete, tem que usar bota, entre outros equipamentos de segurança. Lógico, é importante todos que estão ouvindo a gente reforçar isso, né? Se você tiver alguém que trabalha na construção civil, ele precisa usar do EPI porque é muito importante, a obra é perigosa e é a vida dele que está em primeiro lugar, né? Exatamente, esse é o ideal. Tem questões aí que se você de repente pega um acidente desse, a empresa vai ter que desembolsar uma indenização. Na maioria das vezes essas indenizações, alguns dígitos, então vale a pena, vale a atenção. Estamos chegando a mais um fim de entrevista aqui, falando de transição de carreira, né? O Luiz Ojeda trouxe sua experiência ao longo aí desses anos, né? Com 10 anos já de empresa. É muito interessante. Parabenizamos, Luiz, pela empreitada. Eu vou utilizar a palavra, né? E queremos deixar você fazer as considerações finais aí, deixar a sua mensagem para novos empreendedores, pessoas que estão ainda nesse momento, ou estão saindo da faculdade o ano que vem, e como que vai ser.
Vamos lá. O que eu digo pra todo mundo, que eu falei até no começo do podcast, é faça o que você goste. Seguindo ali, tudo bem, você não vai se achar logo no início, mas você fazendo o que você tem ali no seu coração, que é o que você gosta, se sente bem, você vai caminhar longe. E não tenha medo de arriscar. Eu aconselho você, eu queria até, né, todo mundo fosse empreendedor, todo mundo tivesse seu próprio negócio, não trabalhasse para outra pessoa, que a pessoa teria esse risco e seria mais feliz. Eu aconselho isso aos mais novos aí, que eu converso sempre. Esse é um bate-papo que eu deixo para eles sempre. Eu converso e repasso essa informação para eles. Mas eu tenho que terminar a faculdade, mas siga isso na sua cabeça. Se você quer ter o seu negócio, você vai conseguir. Você aprende primeiro e você vai com passinho, mas você vai conseguir. Mas tem isso na cabeça, que você quer e você vai lá e vai alcançar. Já planto já nos estagiários que passou pela gente aí já. Obrigado, Luiz. E eu que agradeço a participação. Desculpa o nervosismo e na próxima vai ser bem melhor que essa. Foi ótimo, foi maravilhoso. Agradecer a nossa audiência que está escutando, que está sempre comentando. Eu tenho recebido aí algumas mensagens compartilhadas com o Gui. Gratificante, gratidão. Tem sido assim, muito gratificante ouvir pessoas dizendo que depois que começou a ouvir o nosso conteúdo, está se despertando para começar a estudar, tem olhado para as questões de trabalho com outra visão. Nossa, eu sinceramente, Gui, eu sabia que a gente ia poder ajudar as pessoas, mas eu tô sendo bastante surpreendido. Eu também. Sou muito grato por todos os comentários, pelas mensagens de carinho, agradecimento também por a gente estar trazendo novos insights. Comentamos bastante sobre consistência. Eu espero que a gente consiga atingir muito mais público, conseguir transformar mais vidas, pessoas. Sempre vai ter alguma mensagem, algum insight, algo a se extrair, a se aprender, tanto com as nossas experiências quanto das pessoas que a gente acaba trazendo para o nosso podcast, para o nosso bate-papo. Então é isso, pessoal. É isso aí. Até a próxima. Forte abraço. Fica com Deus.